Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Muito bem, eu quero te pedir, queridos, que continue deixando o seu like aí, se inscrevendo no nosso canal e também compartilhando os vídeos, deixando na aba do comentário. E aqui eu quero fazer uma pequena reflexão, na verdade, um tema bastante intrigante, né? E muita gente não se dá conta disso, na verdade, né? Meus queridos, você sabia que, na visão de muita gente, principalmente dos religiosos, os pentecostais, futuristas principalmente, houve um dia em que Deus se ausentou do céu? Você não sabia disso? Sim, querido, sim. Pelas mensagens que eu vi durante 45 anos, lá dentro do sistema religioso, e pelas mensagens que eu ainda ouço, as mensagens futuristas, você sabia que Deus, ele teve que um dia se ausentar do céu? Que isso, irmão Alberto? Teve que se ausentar do céu? Sim, queridos. Houve um dia em que Deus saiu do céu. Sabe qual foi? O dia que o suposto Satanás fez um reboliço no céu, ele traiu Deus, ele conseguiu pegar um terço de anjos, trazer com ele 30%. Esse dia Deus não estava no céu. Mas como assim, irmão Alberto? Deus não estava no céu? Porque os religiosos falam que houve uma rebelião no céu, o diabo conseguiu trair Deus, conseguiu enganar Deus e conseguiu fazer um burburinho lá no céu, ele conseguiu fazer uma guerra no céu e essa guerra resultou em Deus jogar ele de cima para baixo e o diabo vir para a terra. Para isso ter acontecido, Deus se ausentou do céu. Porque se Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente, como que isso aconteceria e Deus não estaria a par disso, se ele é onisciente? Você já parou para pensar? Por que eu falo isso, queridos? Porque na visão bíblica, isso nunca ocorreu. Não, Roberto, mas a Bíblia diz que houve batalha no céu. Qual céu? Qual? O céu literal, o céu figurativo, o céu na linguagem simbólica. Que céu? Houve batalha no céu. Quem era o grande dragão ali? Pela escatologia consumada, era uma figura de linguagem para um rei. A antiga esse dragão vermelho, não a antiga serpente, dragão vermelho. Mas para a grande maioria dos religiosos, ou talvez todos, Deus se ausentou do céu. Teve um dia em que Deus se ausentou do céu. Para que o diabo pudesse tramar uma guerra, tramar uma traição, e Deus não ficar sabendo, só se ele estivesse ausente de lá. Querido, você sabia? Hoje mesmo eu estava falando desse assunto, conversando com uma certa pessoa. A pessoa é futurista, mas ela é novinha, né? Não dá nem para fazer interrogações, não dá nem para bater papo com ela, conversar com ela. É muito novinha, tanto na idade quanto na experiência, né? Eu que fiquei 45 anos, né, no sistema, eu ainda estou começando a engatinhar, nem engatinhando estou ainda no conhecimento, não sei de nada. Eu estou aprendendo com os irmãos, os preteristas. Então, eu estava falando que você sabia que as igrejas de pedras são mais importantes, são maiores que a Bíblia? Que isso, irmão Alberto? Sim, queridos. Você sabe por quê? Porque nem você mostrando na Bíblia o que está escrito, os religiosos não acreditam, não. Os crentes pentecostais. Você acha que o crente pentecostal, ele está interessado ou ele acredita no que está escrito na Bíblia? Acredita não, querido.
Não acreditam. Quando você mostra a eles textos que dizem que o sacrifício de Cristo foi eterno, feito uma vez e para sempre, eles não acreditam. Eles acreditam que você ainda tem pecado que precisa ser perdoado. Eles acreditam que você ainda tem que se sacrificar, pagar preço para você ser salvo. Eles não acreditam que a obra que Cristo fez na cruz foi perfeita. Não. E eu indago eles, por que que eles ainda carregam a Bíblia quando vão para um templo? Sendo que lá eles não têm tempo de estudar a Bíblia, nem tampouco o seu líder. Querido, você quer interrogar um pastor, um líder religioso? Quer um conselho? Não bate de frente com ele dentro do templo religioso que ele preside, não. Você sabe por quê? Você sabe que a lei do nosso país, ela funciona de que forma? Aonde você manda, você é rei. Aonde você manda, você tem o poder. Aonde você exerce autoridade, ali você é rei. Por que que as pessoas devem te respeitar no seu quintal e na sua casa? Porque na sua casa você é autoridade. Ninguém de segunda ou de terceira pode entrar na sua casa, falar o que quiser, fazer o que quiser. Porque lá quem manda abaixo do céu é você. Na sua casa você é rei. No templo religioso, o pastor é a autoridade máxima. Por isso que eles gostam que as pessoas vão lá ouvir ele. Porque lá as pessoas se dobram, as pessoas ajoelham, lá as pessoas se humilham perante eles. No templo, você não pode interrogar o pastor. Porque se você interrogar o pastor e ele ver que você está perturbando a ordem, eles podem chamar a polícia e até te prender, mesmo que você esteja interrogando alguma coisa sobre a Bíblia. Pergunta a ele, pastor, Jesus já voltou? E ele vai dizer, não. Aí você fala assim, pastor, mas é que prova na Bíblia que ele já voltou. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mandar os obreiros tirar você de dentro do templo ou vai chamar a polícia para você. Por quê? Porque lá no templo ele é autoridade máxima. Por isso que eles gostam de título pastor-presidente. Entendeu? Um exemplo aqui. O policial, na sua casa, se ele não tiver um mandado jurídico, ele pode fazer alguma coisa, atravessar, pular o muro do seu quintal, arrebentar sua cerca para entrar dentro da sua casa? Negativo. Ele não pode. Por quê? Porque sem ordem judicial, nenhum policial, nenhuma autoridade, ele pode pular o seu muro ou arrebentar sua cerca. Porque na sua casa, no seu quintal, você é autoridade. E isso, meu querido, é a Constituição do Brasil que garante que na sua casa, aquele ambiente, ele é inviolável, a não ser que tenha uma ordem jurídica, um mandado jurídico para que aquele local, aquele imóvel seja invadido. Então, lá dentro do seu quintal, da sua casa, se ele tiver uma ordem judicial, ele está sob a proteção da lei. Mas se ele não tiver, quem está sob a proteção da lei é você. Meu querido, os pastores, líderes religiosos, sabe por que eles estão enganando pessoas à torto e à direita? Direto. Sabe por quê? Porque o brasileiro, principalmente os pentecostais, eles não sabem nem o seu direito como cidadão
da terra, que dirá como cidadão do céu. Eu estou escrevendo uma matéria que eu vou trazer aqui para você entender como que os pastores religiosos violam os seus direitos e às vezes você nem sabe disso, nem percebe. E você, por não conhecer a Constituição do país e nem conhecer a jurisprudência do Código Civil brasileiro, ou do Código Penal brasileiro, ou até mesmo da Constituição de 1888, né? A nossa Constituição. Que muita gente considera, né? Uma Constituição ultrapassada. Então, querido, essa Constituição nossa, ela é considerada por muitos como uma Constituição atrasada e antiga, porque o sistema mudou e às vezes, muita gente fala que ela precisa passar por algum tipo de revisão, a nossa Constituição de 88. Muita gente acha que precisa passar por uma revisão ou uma reforma. Então, se o cidadão brasileiro, os crentes pentecostais, se eles não entendem, eu fico triste mesmo. Você está vendo que eu estou triste. Sabe por que eu estou triste? Porque isso me causa algerize, me causa uma dor. Porque os pastores, o X, estão deitando e rolando nas costas dos menos favorecidos. Porque nessa classe de pessoas, de gente, eles encontram ali um alvo fácil para manipular. É isso que me deixa triste. Porque crente, ele não tem hábito, ele não tem o hábito de estudar a Bíblia. O crente religioso, ele não tem o hábito de examinar a palavra. O que diz em João 5:39? Yahushua falando assim: examinai as Escrituras, porque vocês cuidais de ter nela vida eterna. Você pensa que essa palavra é para mim? Você pensa que essa palavra é para nós do século 21? Os sacerdotes do templo, eles examinavam as Escrituras, Escritura essa que era o Velho Testamento, achando que nela, no Velho Testamento, eles poderiam ter vida eterna. Jesus, ele fez uma afirmação, não foi uma pergunta. Tem gente que cita esse versículo fazendo uma pergunta. Não tem ponto de interrogação ali. Ali é um ponto final. Examinais as Escrituras, cuidando de ter nela a vida eterna. X da questão é, Jesus estava falando com eles, não estava fazendo pergunta. Jesus estava dando ali uma afirmação. Vocês estão examinando as Escrituras, porque vocês cuidam, ou vocês pensam que nela vocês encontram a vida eterna. É isso que Jesus quis dizer.
Se você olhar o texto e o contexto, você vai meditar que os religiosos da época foram contra aqueles ensinamentos que Jesus trouxe, que eram a novidade de vida. Era o Novo Testamento. Jesus ia redigir o Velho Testamento, que o Velho Testamento era baseado na lei. O Novo era baseado na graça. E depois que Paulo pregou o baseado na graça, aí, quando veio o juízo, aí a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que foi inaugurado a era do Evangelho Eterno. Queridos, esse diabo que os religiosos dizem que causou um alvoroço no céu, Isaías 14, Ezequiel 28, é mentira, tá? Os dois personagens ali eram o rei de Tiro e o príncipe. O rei de Tiro e o príncipe da Babilônia, o rei de Babilônia. Não caia nessa, não. Ali era um personagem, era pessoa. E muita gente ensina que aquilo ali era uma referência ao diabo, Satanás. Mentira. Essa ideologia foi criada, foi montada para enganar as pessoas. Então, se houve esse dia, e esse suposto diabo trouxe essa guerra no céu, literal, Deus não estava presente. Quem sabe ele estava viajando? Quem sabe Deus tinha saído do céu e tinha vindo aqui no Brasil? Quem sabe ele saiu do céu e veio nos Estados Unidos, ali na Califórnia, dar um passeio, tomar um banho na praia? Quem sabe ele veio em Camboriú, em Santa Catarina, e a gente não viu ele? Ou ele se disfarçou? Quem sabe Deus saiu do céu aquele dia, falou assim: Satanás, faz o que você quiser aí. Desde que quando eu chegar aqui de volta, você já teve se rebelado e deixou o céu limpinho para mim tomar posse de novo. Quem sabe isso aconteceu? Quem sabe Jesus foi na Ucrânia para tentar parar aquela guerra lá? Quem sabe? Deus, quer dizer. Se o diabo conseguiu fazer uma rebelião no céu, então ele enganou a Deus. Deus não poderia estar presente lá. Ué, mas Deus não é onisciente? Não é onipresente? Ele não está presente em todos os lugares? Ele não sabe de tudo que os homens pensam? A onisciência dele faz isso? Ele não é onipotente, ou seja, aquele que tem o único poder? Aquele que tem o poder? O único que tem poder? O dia em que Deus se ausentou do céu, as igrejas de pedras são maiores que a Bíblia, porque os homens estão dando mais valor aos seus templos santuosos do que aquilo que a palavra diz. Na sua casa, você é a maior autoridade. Mas quando você vai para o templo, você deixa as pessoas tomar conta de você. Quando você vai para um templo, você se humilha, você dobra o joelho, você dobra a sua cabeça, curva a sua cabeça perante dos homens. E é tudo que eles querem. No templo religioso, não é lugar para você confrontar os pastores, não. Por isso nós no YouTube, nós estamos confrontando sim as doutrinas mentirosas, os argumentos mentirosos, porque aqui não é o templo deles. Vai para o YouTube, pastores, e tenta nos refutar aquilo que nós ensinamos, porque está de acordo com a palavra. Assim como o policial, ele não pode, de jeito nenhum, te desrespeitar na sua casa. Os líderes religiosos tinham que tomar vergonha e respeitar a vida das pessoas e parar de manipular. Estou pedindo a Deus que a polícia entre nisso, a justiça brasileira entre nisso e proíba as pessoas
os líderes, de manipular as pessoas. Então, aprenda isso, queridos. Na sua casa, você é a maior autoridade. E Deus se ausentou do céu um dia para acontecer aquilo que os homens dizem que aconteceu. Mas, na minha concepção, eu falo com 100% de certeza, isso não aconteceu no céu. Deus não se ausentou de lá. Deus, ele mora dentro de mim, dentro de você. Ninguém manda nas nossas vidas, a não ser o nosso único pastor, o único mestre, que é Yahweh, aquele que é tudo em todos, para sempre e eterno. Amém. Graça e paz.